Olá e bem-vindo. Espero que esteja bem. Então, depois de aprender todas as configurações com suas confirmações, mas não quero gravar por alguns motivos. No vídeo de hoje, veremos o enredo. O enredo é uma análise de curto e longo prazo. Nós o usamos como confluência com a estratégia da equipe EGS para saber onde o preço está escondido. Também para saber qual negociação vamos ter e qual devemos manter para obter mais lucros. Então, mantemos as negociações que estão alinhadas com a tendência principal e TP. Essas são contra a tendência quando uma nova configuração mas a confirmação estão aparecendo. Então, vamos começar. Pelo enredo. Usamos 4 períodos de tempo. Usamos períodos de tempo maiores. Usamos o período diário com o período H4 e também usamos o H1 com o M3. Antes de ir para aquele, saiba que o preço se move do nível fresco diário para outro. Nível fresco diário. O gelo se move do nível fresco diário para outro nível fresco diário. Da mesma forma que este é um nível diário, o PR se move do nível DX para outro. Nível de pincel diário. Esses são níveis. Só sabemos realmente o significado de níveis frescos e não frescos apenas no período diário. Toda vez que o preço quebra um nível diário, esse nível se torna fresco novamente e o preço pode reagir a partir disso mais tarde. Então qual é o significado disso? Dizer que este é um sistema operacional diário, uma tabela diária, outra tabela diária. Música. Aqui temos um nível novo, um nível I. Temos uma lacuna. Aqui, esta lacuna foi quebrada quando este grupo foi quebrado, ele se torna novo novamente, então. Aqui o que temos é um rompimento se fresco e temos um clássico. Aqui o que temos é um rompimento se fresco e temos um clássico. Fresco se o preço subir um pouco. Mas, esses dois níveis não são frescos e um preço quebra novamente este nível, então agora o que temos é como um rompimento fresco, temos nível V também fresco e também temos este nível sobrequebrado novamente, ele se torna novo e mais tarde o preço pode reagir de um desses níveis, qual? Nível ainda não sabemos, mas usando entradas 13x saberemos exatamente de qual preço o preço reagirá. Por enquanto, eu só quero agora frisar conceitos usando o quadro de PIP diário, então imagine que o
Preço continua subindo agora, o que temos é que todos esses níveis são frescos, incluindo esta nova lacuna, e o preço pode reagir de um desses níveis se o preço quebrar todos esses níveis. Todos esses armários serão frescos. Novamente todos eles serão novos. Novamente, se o preço tocar qualquer um desses níveis, ele se torna não novo. Toda vez que o preço tocar qualquer um desses níveis, ele se torna não novo se o preço os quebrar. Novamente todos eles se tornam novos. Novamente, e o preço maras de um desses níveis. Esse é o conceito que eu quero que você saiba sobre o período diário, usando o conceito novo e não novo. Então, para um enredo há um enredo clássico, ou aquele que todos vocês já conhecem e assistirão no YouTube, e o enredo que usamos N3x. Ambos são válidos, ambos e são fortes. Então vamos começar com o clássico 1. Enredo clássico. Para dizer que um enredo seja ou um enredo de intimidação é iniciado, precisamos de duas confluências principais ou três confluências principais. Primeiro, precisamos de um nível de frescor diário. Nível de frescor diário. Segundo, precisamos de uma rejeição diária. Queremos ver P sendo rejeitado quando ele tocar nosso nível de frescor diário. O terceiro, precisamos do rompimento H4. Rompimento H4. Precisamos ver o rompimento do último nível AOV que se formou antes do preço tocar o nível diário. Qual é o significado disso? O arroz está escondido até tocar nosso nível de frescor diário. Temos uma rejeição. Rejeição diária. O que é o significado da rejeição diária? Precisamos ver uma vela diária tocar nosso nível e ser rejeitado. Esse é o significado de uma rejeição diária. Então precisamos de uma quebra do período de tempo H4, o último nível V, que foi criado antes do preço. Esse é nosso novo nível diário, o último nível V. Para a história B e o último nível A. Para uma história policial, precisamos ver lo sendo quebrados. Então, depois de ver a quebra, o último nível V foi quebrado. Então H4 ou o preço imprimirá alguns níveis em música H4, alguns níveis em H1, e o preço pode reagir de um nível desses níveis que foram criados em H4. E qual nível? Exatamente ninguém sabe, mas sabemos por quê. Porque o nível que rejeitará o
Preço sempre tem uma de nossas 13. Entrada X e a confirmação será impressa lá no nível certo com a entrada certa, então apenas esperamos que P volte para 1 desses níveis criados em H4 e o preço. Imprimirá uma configuração, uma de nossas 13 configurações e também criamos ou imprimimos uma vela de confirmação ou uma exportação de vela. E confirmações lá e terminamos. Estamos prontos para seguir as tendências até atingir outro novo nível diário, a mesma coisa quando o preço atingir nosso nível diário, nosso novo nível diário, precisamos ver uma rejeição diária, uma rejeição de vela diária e queremos ver em outro rompimento H4. Impresso, então, preço reagirá de qualquer nível que foi criado em H4, não sabemos ainda qual nível, mas usando 13 entradas. Saberemos porque o preço quando atingir o nível específico, ele imprimirá nossa confirmação e estamos prontos para começar a viagem com a tendência. Novamente, então vamos fazer uma rápida recapitulação para uma história clássica. Precisamos de um novo nível diário, precisamos de uma rejeição diária nesse nível e precisamos do rompimento H4. Qual é o significado do rompimento H4? Precisamos ver o último nível ou nível V que foi quebrado após o preço, na verdade, nível diário. E quando vemos esse rompimento de 84, o preço irá R para um dos níveis H4 criados. 1P, obter um preço que é o nosso nível diário e reagimos de um dos nossos 15. SAT com uma confirmação, o preço sempre imprimirá uma confirmação antes de iniciar uma história, então quando vemos nosso novo nível diário que foi derrubado e vemos uma rejeição diária, você vê o rompimento H4, todas essas coisas enquanto elas aconteceram, nós espere o preço reagir de uma de nossas configurações com confirmação. Depois disso, podemos dizer que uma linha de história é iniciada e seguimos com ela esta linha de história e entramos em cada configuração conforme descemos para outro nível diário fresco. Após o preço atingir qualquer nível diário fresco, esperamos se vemos uma rejeição. Se tivermos uma rejeição no diário, esperamos pelo rompimento de H4. Depois de ver o rompimento de H4, o preço corre para qualquer um dos níveis que foram criados em H4. Um preço atinge esses níveis, esperamos nossa confirmação para acompanhar a tendência. Sempre monitoramos um nível diário em H4. Qual é o significado disso? Digamos que este nível diário fresco, temos uma linha de história diária iniciada. Este é o nível diário fresco, monitoramos nosso nível diário em H4. Um preço chegando está chegando ao nosso nível diário fresco com H4 aberto e vemos e monitoramos isso diariamente em H4. Se o H4 foi rejeitado em 1
Nível diário, mantemos nossas negociações B, porque a probabilidade de que o preço seja rejeitado novamente e comece uma nova. Stall se H4 quebrar nosso nível diário, mantemos nossas negociações por outro. Nível diário, então isso é tudo sobre o enredo clássico. Agora vamos ver o enredo 13x. Ou enredo X. Precisamos de um nível diário. Precisamos dos períodos H1 e M3. Então precisamos ter um novo nível diário e o preço está chegando. Nossos novos níveis diários. Precisamos ver um desses rompimentos H1 ou M13. Escolhemos o recente se rompimento H1 se H1 último nível se o último nível AOV que foi criado antes do preço. Esse é o nosso nível diário está em H1. Então fazemos um rompimento se o último nível AOV criado antes do PR mais nosso nível da está em M13. Então escolhemos rompimento M13. Lembre-se que usamos isso apenas na seção de Nova York e quando há um grande volume no mercado. Então o que dissemos sobre o enredo 30x usamos apenas na seção de Nova York. E quando há um grande volume no mercado precisamos de um nível diário. O novo nível diário, nível novo, preço chegando ao nosso novo nível diário. Um preço é Tatiane. Preço tocou nosso nível diário. Abrimos H1 e M30 para ver o recente nível V que foi criado antes. Preço esse é o nível recente. Se H1 for o recente, escolhemos o rompimento H1. Se M13 Vevel for o recente, escolhemos o rompimento M13. Quando vemos o rompimento M13 ou M ou H1 impresso na seção de Nova York. E quando há um volume, escolhemos este intervalo. Este intervalo e procuraremos nossas 30 configurações. Uma delas aparecerá com uma confirmação específica. Esperamos, desenhamos nossos níveis música e esperamos por uma confirmação sempre que a confirmação for impressa em qualquer um desses níveis ou qualquer uma dessas configurações for impressa aqui. Entramos e seguimos a tendência P até um novo nível diário até outro novo nível diário. Esta é a estratégia 13x para o enredo. Então precisamos de um novo nível diário, precisamos do rompimento H1 ou N30 e precisamos escolher nossas 13 configurações que foram impressas lá. Esperamos por nossa confirmação e entramos quando vemos uma confirmação. A mesma coisa para um enredo otimista. Precisamos de um novo nível diário, precisamos que o preço caia para nosso novo nível diário. Precisamos ver o rompimento M30 ou H1 depois de ver isso na seção de Nova York. Somente quando houver um grande volume no
Mercado uma das entradas 13x será impressa aqui neste cérebro. Espere pela nossa confirmação e seguimos a tendência. Até outro nível diário FR. Então vamos ver um gráfico e escolher alguns. Exemplos. Então, por exemplo, este é um grande movimento. Aqui onde começou este movimento foi iniciado. Aqui qual é a razão desses grandes movimentos? Então, para saber onde o preço está sendo vermelho edge, escolhemos esta. Última vela diária, escolhemos a semana. Desta última vela diária marcamos este intervalo e arrastamos para a esquerda e escolhemos o nível diário mais baixo neste intervalo. Nível diário mais baixo neste intervalo. Como você pode ver neste intervalo temos este nível, temos música. Este nível talvez. Sim, e temos este nível. Qual é o mais baixo? Mais baixo. Este não, este, então este é o nosso nível, mas rejeitou nossa vela diária. Então temos o nível que foi rejeitado nossa vela diária. O que devemos ver agora? Vamos para H4 para ver se há rompimento de H4. Como você pode ver, H4, o último nível H4. Último nível H4 está aqui. Então, como você pode ver, aqui temos nosso rompimento H4, o último nível que foi criado antes do preço tocar nossa mínima. Então vamos fundo. Depois de ver o rompimento, precisamos marcar nossos níveis. Primeiro, temos nosso H4 gap, nosso H4 segundo gap. Vamos para o nosso e ver o que temos. Como você pode ver, não há nada claro. Vamos escolher apenas este, um nível em H2 e excluir este. Gap, como você pode ver em H2, temos um clássico em H2. Vamos para H1 e ver o que temos. H1 também é um clássico, então não há entrada aqui, mas temos H1 engolfando. É o nosso H1 engolfando. Vamos mais fundo no período de tempo inferior. Para ver o que temos aqui neste intervalo, temos H1 engolfando. Vamos para M30 e ver o que aconteceu. Qual preço é impresso aqui em M13 neste nível? Como você pode ver aqui,
Temos, acho que é um QM sim engolfando para. QM com. Desculpe com nossa confirmação e estamos prontos para. Entrar, não temos nenhuma confirmação para as configurações lá em cima, mas dentro do QMH1. M13. Temos uma confirmação muito boa e estamos prontos para ir para. Este. Comércio 30. Pips e nós com a tendência vamos ver nosso. Nível de atualização diária. Onde está nosso nível de atualização diária? Já que é nosso. Alvo então nosso primeiro alvo neste intervalo pode ser. Algo. Aqui algo. Aqui certo pode atingir. Todos esses níveis. Estes são nossos alvos para o momento. Vamos em música. H4 como você pode ver. Aqui nosso primeiro alvo está em 50 pips é. Bom, imagine que temos TP nossas compras aqui, então quando o preço caiu, vamos ver o que temos. Então aqui temos uma linha de história de alta é iniciada. Vamos ver isso ou nossos níveis todos para nossos níveis e por maia de um deles vamos ver para esta. Primeira lacuna em H4, o que temos em HH2. Música. Bom, como você pode ver é um CC com uma confirmação é muito poderoso, eu adoro. Vamos com isso, este é outro trem com confirmação e estamos sempre com a grande tendência. Vamos segurar este comércio por centenas de quedas. Vamos ver outro exemplo, então vamos ver outro exemplo. Bom tempo 80 música. Enquadra qualquer intervalo aleatório. Então vamos desenhar, então vamos escolher este. Intervalo, vamos ver aqui à direita estar id deste. Nível de dados e o abaixo é id deste. Nível B, vamos ver o que acontece aqui, então vamos começar, temos rejeição de namoro, vamos para 84. Cinco. Desculpe, como você pode ver, o nível H4, o último nível H4 foi criado antes pelo nosso nível, este nível e quebrado.
agressivamente, como você pode ver aqui, e aqui temos apenas um. Nível música 1, este nível, vamos para o período de tempo e ver o que aconteceu. Todos os clássicos. H4 H4 CCH2, temos nossa confirmação. Como você está vendo, não quero dizer qual confirmação meus alunos sabem muito. Bem, meus alunos sabem muito bem onde está a confirmação e este é o nosso back. End, ótimo, ótimo, muito simples. Não temos TR para baixo. Bom? Quadro, nosso quadro de tempo, ora, meu amigo. H, o que está quebrado em H4, então vamos para o quadro para o nosso. Quadro, não há confirmação aqui, como você pode ver, mas temos aqui. Ora, temos SC uma hora e vemos o que temos. Lá, está para cima, pense não é um período de 2 horas. Vamos para 30 minutos, veja o que aconteceu aqui, então, como você pode ver aqui, temos ATM. CC com nossa confirmação de GD, nossa negociação será algo assim para pips, na hora certa. Você deve ver para onde estamos indo para TP, onde vamos TP. Veja nossos novos níveis de DA, temos o mais próximo deles, este é este, então. Vamos TP aqui, o novo nível diariamente, então vamos para o período de 1 hora e ver o que aconteceu depois que o preço atingiu nosso nível. Então fizemos nossas negociações aqui, é o número 8 e B. Bom, como você pode ver, depois que o preço atingiu nosso nível, aqui temos uma saída em H1, vamos ver o que aconteceu, como você pode ver. Então é um para o nosso nível, então editamos esse rompimento de H1, então vamos ver. H4. Desculpe, como você pode ver, H4 está muito longe, quando H4 está muito longe, usamos apenas M30. E H1, vamos para H1 para escolher nossas configurações, é hora de escolher as configurações, você pode ver aqui, temos vários níveis, temos uma lacuna em cada um, lacuna em cada um. Então também tem a Y em cada um.
1 a 30. Minutos. Desculpe por este. Arroz impresso, é gap teu gap, então. Não temos nada. Aqui, nada para isso, temos gap to G. Música CC, mas nenhuma informação e logo abaixo. Temos. CC, então estamos indo para isso toda vez que temos. Dois subs que estão muito próximos um do outro, sempre. Escolhemos o segundo, como você pode ver aqui, temos nossa confirmação e vamos definir nossa negociação para os bips. Vamos para os bips, sim, muito. Bom, veja para onde estamos indo, como você pode ver aqui, temos que vamos pegar todas as configurações que estão alinhadas com a tendência principal porque as configurações são contra a tendência, elas não vão. Eu acho, você pode pegar a tendência contrária, mas eu realmente não gosto delas, quero mudar minhas entradas, então. Aqui temos um clássico em M3, vamos ver, como você pode ver, é um clássico. CC clássico, como você pode ver, o preço saiu sem nossa confirmação, neste caso, podemos usar a segunda confirmação, a segunda confirmação, eu acho que vai chegar a este nível, eu acho sim, eu não quero ir para o período de tempo bom e bom swing são configurações, ambas são boas, vamos para o quadro pediário e ver para onde estamos. Indo e primeiro vamos para o poder. Confirmar a linha da história, é para cima. Como eu disse, esta é a nossa hora. Quebrada e segure isso se não tivermos nenhum nível feito ainda. Apenas todas as configurações até que o período de tempo diário mostre sinais de que vai cair. Não há nível à esquerda, então podemos manter nossas configurações para obter informações sobre essas configurações. Eu as peguei e todas estão funcionando até agora, por quantos pips? Vou deixar você com isso, quero que você faça um teste de volta e pratique a linha da história clássica usando o rompimento H4 para testar novamente os níveis H4, use 13 entradas com confirmações e ao sempre. Também use a linha da história 13x, é muito poderosa, podemos entrar no movimento. O grande movimento, mesmo antes de todo o resto dos traders após este movimento, porque temos 13x e temos nossa confirmação. Temos o tempo da sessão de Nova York, temos tudo o que temos, 13 rompimento H1. Fuga que escolhe a mais próxima do nosso nível, então usamos nossas 13 entradas X. Com a confirmação para entrar em uma tendência. E sim, fazer parte dela e nos balançar. Isso é tudo.